Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, esta manhã. Hoje é sábado, 14 de fevereiro, e sou Steven Tutani. E olá da sede da Voz de Deus de Jeffersonville, Indiana. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Will. Como você está hoje? E como está Jeffersonville esta manhã? Então, bom dia, meu amigo. E sabe, estou muito bem pela sua graça e muito grato por isso. E no que diz respeito a Jeffersonville, está um pouco frio. Ainda é inverno aqui, mas estamos aguentando. Bom, fico feliz em saber que está bem e orando para que passem por esse frio bem. Pelo menos daqui parece mesmo que os Estados Unidos pegaram uma boa dose de neve e frio nesta estação. Mas, ei, vocês ainda são os escolhidos de Deus. Os escolhidos congelados no momento, mas ainda assim escolhidos. Gosto dessa. Escolhidos congelados, essa é boa. Bom, sabe o que é incrível nisso tudo é que não importa se você está no auge do verão, como vocês estão aí no Zimbábue, ou no auge do inverno aqui, vou lhe dizer uma coisa que não é afetada por nenhum clima. É o nosso poço artesiano borbulhando com um suprimento infinito de bênçãos. Isso mesmo. Gosto disso. Isso é maravilhoso. Acabamos de ouvi-lo falar sobre isso, o riacho borbulhante, e ele disse que nunca cessava no inverno ou no verão. Não é possível congelar um poço artesiano. Isso mesmo. E acho que isso se encaixa perfeitamente com a carta As Águias se Reunindo da semana passada, quando ele diz que Deus proveu muitas maneiras de abençoar e fortalecer sua noiva, mas há apenas um lugar que ele proveu em que sua noiva pode ter 100% de confiança de que o que está ouvindo é sua palavra perfeita. Amém. Uma fonte de água viva, da qual as águiazinhas podem beber sem qualquer possibilidade de contaminação. Que coisa. É quando apertamos o play. Estou tão feliz por isso. Amém. Eu também. Estou muito grato por essa revelação. Essa palavra é perfeita e temos 100% de confiança nela. E gosto muito como perguntaram a ele várias vezes na mensagem da semana passada sobre 1 Coríntios 13, e em um lugar ele disse: E temos hoje, com a ajuda de Deus, a interpretação perfeita da palavra com vindicação divina. Com vindicação divina. Glória! Vindicação divina. Isso é poderoso, irmão. Eu sei, é mesmo. Esse foi um dos meus destaques ali. E quero dizer, simplesmente não tem como ficar melhor do que isso. Interpretação perfeita da palavra. Irmão, não precisamos de mais nada. Amém. Estou feliz que ele nos deu isso, sabe? Como ele disse sobre o irmão Junior Jackson e o grupo, você se lembra daquela pergunta sobre os dons e outras coisas. E ele disse que eles tinham o direito de discordar. E para nós não os chamar de pássaros mortos. Amém. Mas fizemos nossa escolha de ficar com esse profeta. E como poderíamos não ouvir o que ele disse ali? Se creem que eu sou o que vocês dizem, servo de Deus, profeta, escutem o que eu estou lhes dizendo. Talvez não consigam entender, e se não conseguem, somente façam o que lhes digo para fazer. Deus me terá como responsável pelo que digo. Escutem com muita atenção. E lembrem-se de que estas coisas são espíritos. Uau! Meu Deus! Se creio que ele é profeta, deveria ouvir o que ele está me dizendo. Amém. E sabe, como o irmão José disse, preciso apertar o play para ouvir o que ele está me dizendo. Isso mesmo. Nem preciso entender. Só preciso fazer o que ele está me dizendo. Deus o responsabilizará pelo que ele disse. Sim. E para mim, parece como além da cortina do tempo, quando o Senhor lhe disse que seríamos julgados pelo que ele pregou. Amém. E ele disse, se Paulo e o grupo dele entrarem, eu e o meu grupo, eu estou nesse grupo, irmão. Vamos entrar. Todos gritamos, estamos descansando nisso. Amém. Sim, estamos. Amém. Estamos descansando em cada palavra que o profeta falou. Com certeza. Amém. Irmão, há simplesmente tantas pepitas na mensagem que são preciosas para o crente. E você as lustra repetidamente e sabe que quando você vê, é isso, termina, é só o que consegue ver. Quero dizer, todo o resto é só enchimento. Estou muito grato por essas fitas, pelo alimento de águia armazenado.
E o Senhor sabia que precisávamos dele para sobreviver, para conseguir atravessar tudo isso. E sabe, há muitos altos e baixos. Há muitas provações e problemas, há pressões por toda parte. Certo. E sabe, as coisas pelas quais todos temos que passar. Mas temos uma âncora, um poste de amarre. E se precisarmos de cura, aperte o play. Precisarmos de libertação. Precisar de encorajamento. Tenho uma pergunta. Eu sei exatamente onde encontrar a resposta. E é apertar o play. Sim, irmão. E sabe, e quando apertamos o play, nós o ouvimos dizer, fale a palavra e siga em frente, pois nós somos a palavra. E obrigado, Senhor. Que honra, que povo privilegiado somos por ver isso e ter acesso a qualquer momento. Glória. Amém. Muito bem colocado, meu amigo. Bom, Deus nos revelou isso e nós vemos. É o assim diz o Senhor. Nós aceitamos isto, o que Deus fez por nós agora. E como ele disse, gosto muito disso, é apenas aquela evidência do Espírito Santo que ele diz que conheço, diz ele, é uma fé genuína na palavra prometida da hora. E é isso que temos, sabe? Amém. O profeta disse no final, é como as pessoas não me amavam de jeito nenhum. Ninguém sabia o que fazer comigo. E agora, com a ajuda de Deus, creio que estou dirigindo a noiva de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes por ficar com aquele que Deus enviou para nos dirigir. É bom o suficiente para nós. É sim. Amém. Bom, hoje queremos começar com um pedido de oração pelos crentes em Lagos, Nigéria. Recentemente, o governo assumiu o controle de várias comunidades costeiras onde casas foram construídas sobre a água, como parte de um projeto de desenvolvimento. Essas demolições foram realizadas forçando pais, mães e filhos a saírem de suas casas com pouco tempo para reunir seus pertences e, em muitos casos, sem ter para onde ir. Muitos de vocês se lembram dessa região, de 2023, quando os tablets Ágapo foram distribuídos aos crentes. O irmão Andrew Alaza navegou pelos estreitos canais para chegar às igrejas espalhadas por essas comunidades ribeirinhas. Hoje, várias dessas mesmas famílias de crentes foram diretamente afetadas. Algumas se realocaram temporariamente, enquanto outras estão dispersas, tentando encontrar abrigo. Igrejas da mensagem da região também foram impactadas. Embora grupos de direitos humanos estejam envolvidos, o governo afirma que as ações foram justificadas. Se vocês se lembram de assistir o vídeo de distribuição com o irmão Andrew, devem se lembrar que esses bairros costeiros são compostos por caminhos estreitos e casas improvisadas, promovendo uma comunidade muito unida, centrada principalmente na indústria pesqueira. Esta atividade proporciona sustento para muitas famílias da região, já enfrentando superlotação, recursos limitados e ameaças constantes de inundações e erosão. O deslocamento repentino deixou muitas famílias desabrigadas e vulneráveis. A necessidade é sem dúvida grande e pedimos que mantenham essas famílias em suas orações, rogando ao Senhor que lhes dê proteção, conforto e orientação neste momento tão difícil. Bom, a seguir, um relato especial de Serra Leoa. Pela primeira vez, jovens crentes de todo o país se reuniram para um acampamento da Young Foundations. Muitos deles viajaram longas horas por terra e mar, fazendo verdadeiros sacrifícios apenas para estar lá. Este fim de semana foi centrado em companheirismo, adoração e, mais importante, em ouvir a voz de Deus em nossos dias. Em seguida, você também ouvirá o irmão Musa enquanto percorremos este acampamento inesquecível e vemos o que o Senhor está fazendo entre os jovens de Serra Leoa. Bom dia, santos de Deus. Estamos muito empolgados por realizar nosso primeiro acampamento da Young Foundations em Serra Leoa. Meu nome é Musa McCarthy Say, seu representante da Voz de Deus de Serra Leoa. Na manhã de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, no ano passado, mais de 300 jovens se reuniram de diversas partes
de Serra Leoa, para um fim de semana de bênçãos naturais e espirituais. Este foi o nosso primeiro acampamento para jovens, reservado para companheirismo, louvor e adoração, hora de meditação, questionário sobre a mensagem, apresentação, diversão e brincadeiras, e, o mais importante, para ouvir a voz de Deus em nossos dias. Bom, os jovens vieram de todo o país, como vocês ouviram, e alguns viajaram até 12 horas por terra e mar para participar do que se tornaria um encontro verdadeiramente inesquecível. Este acampamento de jovens, com duração de 4 dias e 3 noites, foi centrado em um fundamento: a mensagem da hora. Como podem imaginar, a expectativa entre os jovens era altíssima, e desde o início ficou muito claro que o Senhor estava atendendo a essa expectativa de uma forma muito real. Muitos jovens fizeram grandes sacrifícios para participar deste acampamento e, após a chegada, puderam desfrutar de um tempo de companheirismo antes do jantar. Seus quartos foram designados, eles se acomodaram e, mais tarde naquela noite, participaram de um breve culto de boas-vindas. A programação completa estava marcada para começar na manhã seguinte, sexta-feira, e havia uma verdadeira expectativa entre os jovens pelo que o Senhor faria. A manhã de sexta-feira parecia não chegar nunca, e começou cedo, às 5:30, com devocionais, que proporcionam uma verdadeira bênção e definem o tom para todo o dia. Após o café da manhã, uma sessão de abertura encorajou os jovens a permanecerem firmes na mensagem e a reconhecerem o privilégio que têm de ouvir a voz de Deus em sua geração. O dia continuou com companheirismo, refeições em conjunto e atividades em equipe ao ar livre, dando aos jovens tempo para se conectar, descansar e construir relacionamentos. Conforme a tarde dava lugar à noite, a atmosfera se voltou para a adoração, preparando os corações para o que estava por vir. À noite, ouvimos a mensagem intitulada Uma Vez Mais. Parecia que Deus havia aberto as janelas do céu naquela noite em particular, e suas bênçãos estavam sendo derramadas livremente. A fita foi extremamente clara, e cada palavra de Malaquias 4 era proferida com muita emoção e sinceridade, que podiam ser sentidas pelo ouvinte. Gosto disso. Todos podemos nos identificar com essa unção e atmosfera que se cria quando ouvimos essa voz. Amém. Bom, nosso irmão continua e diz que enquanto a fita continuava, algo notável aconteceu. Os jovens começaram a se levantar por conta própria, movendo-se para os lados no fundo do salão, respondendo silenciosamente ao que estavam ouvindo. Uau! Quando a mensagem terminou, não houve nenhum apelo ou instrução, mas os jovens simplesmente foram até o altar, derramando seus corações diante do Senhor. Foi uma poderosa lembrança de que, quando a voz do pastor é ouvida, as ovelhas de Deus respondem a esse chamado. Amém. Isso abençoa meu coração ao ouvir. E gosto muito como ele disse que não houve apelo, nenhuma instrução, mas aqueles jovens responderam a palavra. É aí que você sabe que vem do coração e que o Senhor está tratando com cada um individualmente. Isso é simplesmente maravilhoso e uma grande bênção de se ouvir. Louvado seja o Senhor. Nosso irmão continua. No sábado, o ensino e o encorajamento para os jovens continuaram, incluindo uma visão geral da Young Foundations. Sua visão, a hora de meditação e os questionários mensais sobre a mensagem. Muitos jovens puderam se inscrever na Young Foundations durante o acampamento, fortalecendo sua conexão com a mensagem além do próprio evento. Os jovens também compartilharam testemunhos sobre como ferramentas como o aplicativo A Mesa, a rádio A Voz e a hora de meditação os estavam ajudando em sua caminhada diária com o Senhor. Mais uma vez, o dia incluiu atividades ao ar livre, companheirismo e momentos de descanso antes de se reunirem novamente à noite. No domingo de manhã, foi o último dia do acampamento. Não houve devocional, mas houve duchas, um bom café da manhã e fazer as malas para os jovens antes do culto de despedida. O agradecimento e um hino de despedida foram feitos antes que eles saíssem do salão para receber algumas lembranças do acampamento. Eles almoçaram pela última vez antes de correrem para a rodoviária para comprar suas passagens de ônibus
para a viagem de volta, enquanto outros jovens tiveram que dormir e viajar nos outros dias. Foi uma experiência maravilhosa conhecer jovens crentes e compartilhar a mensagem que tanto prezamos em nossos corações. Tivemos um momento maravilhoso e estamos ansiosos para o que o Senhor tem reservado para nós no futuro. Shalom. Que Deus abençoe a todos. Irmão Musa, gravações A Voz de Deus, de Serra Leoa. Obrigado, irmão Musa. Gostei muito e fiquei um pouco triste por ter terminado. Tenho certeza de que assim como eles ficaram tristes quando o acampamento deles acabou. Mas gosto muito disso nos eventos da Young Foundations. Recebem as ferramentas para sustentar e manter sua caminhada com o Senhor, mesmo depois do evento. A hora de meditação e aprender a apertar o play, tenho certeza de que eles continuam com seu reavivamento espiritual ao voltarem para casa. Bom, acabaram de ouvir sobre o primeiro acampamento da Young Foundations de Serra Leoa e, a seguir, outra coisa que aconteceu pela primeira vez, desta vez, da Costa do Marfim. Talvez se lembrem que no podcast do ano passado compartilhamos que a Costa do Marfim, país da África Ocidental, recebeu seus tablets Ágapo pela primeira vez. Após muita preparação, como o cadastro das famílias que creem na mensagem em cada cidade do país, a localização e busca de locais adequados para a distribuição, entrando em contato com os crentes e garantindo que todos os tablets estivessem atualizados e carregados, havia chegado a hora de realizar a primeira distribuição de tablets Ágapo no país. Como podem imaginar, sempre que fazemos algo para o Senhor, o diabo não nos recebe de braços abertos. Não, ele não. E a situação é a mesma com esses tablets Ágapo. Antes mesmo do início da distribuição, a equipe da Gravações A Voz de Deus enfrentou de tudo: chassis quebrados do veículo, pneus furados, trânsito bloqueado, contêineres bloqueados, doença e mais. Mas pela poderosa mão do Senhor Jesus, os tablets finalmente chegaram ao país e a distribuição começou. Louvado seja o Senhor. Satanás não consegue se controlar, não é? Mas sabe, aquele coitado está travando uma batalha perdida. Eu sei. Um perdedor. Um perdedor. Estou tão feliz por estar do lado vencedor. Amém. Bom, o irmão Marcel Muleba foi enviado do nosso escritório de Kinshasa, da República Democrática do Congo, para auxiliar na primeira distribuição de tablets na Costa do Marfim. Ele é um veterano experiente em todos os aspectos da distribuição de tablets e sua expertise foi de grande ajuda para a equipe da Costa do Marfim. O irmão Marcel chegou em 17 de novembro e imediatamente começou treinando a equipe local com o nosso sistema CMS, o programa da Young Foundations, e oferecendo orientação prática durante toda a fase de distribuição. Após o treinamento inicial, um evento de lançamento oficial foi realizado para marcar este momento histórico para a mensagem na Costa do Marfim, a primeira distribuição de tablets no país. Deve ter sido muito emocionante. Bom, no dia seguinte, 2 veículos 4x4 carregados com tablets Ágapo e uma equipe de 6 irmãos partiram para sua primeira parada. Eles fariam sua primeira distribuição em Adzopé, a 200 quilômetros de Abidjan. Em todos os locais, quando chegavam, os crentes já estavam esperando pela equipe. E ao chegarem, a equipe de distribuição era recebida por irmãos e irmãs em frente ao local, cantando e gritando de alegria, com rostos sorridentes e cheios de expectativa. Bom, estou rindo porque me lembro de termos encontrado algumas situações assim. E me lembro de um lugar em particular em Dzingwe. Estávamos dirigindo por uma área rural com capim alto. Sabe, não dava para ver para onde estávamos indo. E paramos em uma clareira, onde havia um barracão simples, como 4 postes e não sei se era de amianto ou algum tipo de cobertura, e completamente aberto nos 4 lados. E no momento em que as pessoas viram a caminhonete chegar, começaram a cantar e saíram da igreja marchando. Não perderam o ritmo do hino e simplesmente saíram da igreja direto para a caminhonete. E é impossível não desfrutar com uma expectativa dessas.
Com certeza. Vejo que é assim em todos os lugares. Bom, durante essa viagem de distribuição na Costa do Marfim, a equipe visitou 15 locais onde os tablets foram distribuídos, de grandes cidades como Abengourou e Bondoukou a pequenas aldeias como Zamaca, onde apenas 5 tablets ágapo foram distribuídos. Em um dos locais, foi necessário percorrer mais de 60 quilômetros por um caminho estreito para chegar àquela vila, mas nossos irmãos se esforçaram e chegaram lá para assegurar que a semente predestinada de Deus recebesse seu alimento armazenado. Louvado seja o Senhor. Em cada parada, o processo era o mesmo, mas a alegria era sempre renovada. O irmão Marcel lia a carta do irmão José para a ocasião, e os vídeos do ágapo eram apresentados aos irmãos e irmãs. Em seguida, ocorria a distribuição propriamente dita, seguida por uma fase de treinamento prático, na qual os crentes aprendiam as funcionalidades básicas de seus tablets. Também lhes era apresentado o método para atualizar seus tablets, seja via Wi-Fi ou pela funcionalidade ponto a ponto. O irmão George disse que era possível ver em seus rostos a compreensão do que tinham em mãos. Agora, eles tinham acesso a mais de 1.200 sermões do irmão Branham, livros, revistas Cube Corner e a possibilidade de ouvir a voz do profeta mesmo nessas regiões remotas da Costa do Marfim. Você consegue imaginar crer em um profeta de Deus, enviado com as palavras da vida eterna para prepará-lo para ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, e então, pela primeira vez na vida, segurar este aparelho que contém cada palavra gravada que ele pregou e você pode ouvi-la por si mesmo pela primeira vez. Que coisa! Não há palavras para explicar isso, irmão Will. Não se conseguiria, de jeito nenhum. Ó, irmão, não consigo imaginar o que eles devem estar sentindo. E esta palavra é de fato vida para nós, crentes. E eu fico muito empolgado ao ouvir esses relatos. Sim, são os melhores. Ouvi-los receberem pela primeira vez. Sim, sim, gosto muito desses. Tem algo especial nisso. Amém. Em muitos dos locais, após a distribuição, uma fita foi tocada e as pessoas puderam ouvi-la juntas. Em outra parada, eles ouviram a mensagem: "Crês tu isto?". No local seguinte, eles ouviram alimento espiritual a seu tempo. E em uma assembleia, nosso irmão relatou que a unção durante a fita foi tão poderosa que uma senhora visitante aceitou o Senhor e esta mensagem para o nosso tempo, ali mesmo naquela reunião. Uau! Louvado seja o Senhor. Gostei muito de ouvir isso. Sabe, em qualquer lugar da terra é o mesmo Espírito Santo, o mesmo alimento a seu tempo para a noiva de Jesus Cristo. Sim, irmão. Com certeza. Amém. Agora vamos falar de números. Ao longo desta primeira distribuição histórica na Costa do Marfim, a equipe visitou 15 locais e distribuiu um total de 408 tablets ágapo. São 408 famílias que agora podem acessar a mensagem a qualquer hora e em qualquer lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos e irmãs recebendo seus tablets frequentemente cantavam canções de agradecimento. Merci Seigneur, la tablette agape au merci. Merci Seigneur, pour berger, merci Seigneur. Merci Seigneur, pour Joseph Branham, merci. Merci Seigneur, nous voulons te dire alléluia. Além de distribuir esses tablets ágapo nesta viagem, nossos irmãos Marcel e George fizeram mais uma coisa em cada parada: ter companheirismo com os pastores, incentivando-os a tocar as fitas constantemente em suas assembleias e igrejas. Esta é a voz que está preparando a noiva de Cristo para o arrebatamento, para ir ao encontro do Senhor nos ares. O irmão disse que tudo aconteceu em um ambiente muito bom. O irmão George afirmou que durante toda a viagem a hospitalidade que receberam foi imensa. E verdadeiramente, que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs que acolheram a equipe da Gravações A Voz de Deus da Costa do Marfim e retornem a eles essas bênçãos 100 vezes mais. Amém. Então é isso. 408 tablets, 15 locais
incontáveis canções de alegria em um país que aguardava em oração por este momento. A primeira distribuição de tablets na Costa do Marfim está concluída, e a mensagem continua a se espalhar pela África e pelo mundo. Louvado seja o Senhor. E por fim, para os que amam testemunhos, temos vários testemunhos curtos para compartilhar com vocês hoje. O primeiro deles vem de uma irmã de 15 anos chamada Alicia. Diz o seguinte: estimada Gravações, a voz de Deus, escrevo porque tenho 2 testemunhos simples que venho querendo compartilhar há muito tempo e não posso mais adiar. Num dia de verão, meus irmãos e eu estávamos andando no quadriciclo da família. Eu estava dirigindo e, quando terminamos, tirei as chaves do quadriciclo. Antes de entrarmos em casa, minha irmã e eu estávamos olhando algumas caixas que tínhamos guardado no nosso galpão de chapa, um galpão redondo de aço. Quando entrei em casa, meu pai perguntou se eu tinha trazido as chaves. Olhei para baixo e percebi que elas não estavam mais na minha mão. Voltei para o galpão e procurei por todo o quadriciclo, mas não as encontrei. Voltei para casa e minha mãe e minha irmã saíram para procurar. Durante esse tempo, fui de mansinho ao porão e fiz uma pequena oração ao Senhor sobre as chaves. Quando voltei, minha mãe havia encontrado as chaves. Eu as tinha colocado na parte de trás do nosso barco, enquanto olhava as caixas. Louvado seja o Senhor. Ele realmente responde às orações. Ela continua: meu outro testemunho é tão simples quanto este e tão importante. Certo dia, meus pais estavam saindo a um lugar a uns 20 minutos de casa e, como de costume, fiquei em casa para cuidar das crianças. Assim que eles estavam se preparando para sair, de repente, comecei a me sentir mal. Depois que eles saíram, orei: Senhor, por favor, ajude-me a me sentir melhor para que eu possa cuidar dos meus irmãos. Eu te amo, em nome de Jesus. Amém. Em cerca de meia hora, me senti muito melhor e pude cuidar dos meus irmãos e irmãs. Graças a Deus por me curar. Espero que esses testemunhos sejam uma bênção para vocês. Continuem a boa obra. Amo vocês e que Deus os abençoe por enviarem todos os ágapos para a noiva. Eu realmente gosto dos áudios, dos vídeos e das postagens do Lifeline. Estou orando por vocês. Que Deus os abençoe. Sua irmã em Cristo, Alicia. Uau! Oh, é precioso. Louvado seja o Senhor. Bom, esta mensagem é viva. E continuamos recebendo testemunhos de crentes de todo o mundo. Alguns são breves, com poucos detalhes, mas o impacto do que representam é poderoso e inegável. Amém. Recebemos 2 testemunhos desse tipo do nosso escritório de Mbandaka, na República Democrática do Congo, ambos resultantes da audição das fitas. O primeiro foi de um irmão de 35 anos, crente na mensagem. Ele sofria de glaucoma no olho esquerdo, que desapareceu após a oração do profeta enquanto assistiam ao filme Um Abismo Chama Outro Abismo na igreja, em um domingo de manhã, pouco antes da comunhão. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo testemunho é de uma menina de 13 anos, a irmã Sephora, que era surda do ouvido direito. Após ouvir uma mensagem e a oração do irmão Brana, ela sentiu algo se mover em seu ouvido e sair. Uau! A partir daquele momento, seu ouvido foi curado ali mesmo, naquela sala. Ao final da reunião, ela deu um testemunho sobre sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo seu poder que acompanha a voz nessas fitas. Com certeza, meu amigo. Uau! Isso é maravilhoso. Sabe, me lembro de ter conversado uma vez. Sabe, algumas pessoas dizem, ouvir as fitas, mas isso é só palavra. A palavra veio com demonstração. E você sabe como Paulo diz que o evangelho não veio apenas em palavra, mas através do poder, das manifestações e das demonstrações do Espírito Santo. E gosto como, me lembro do irmão José dizer isso, é como, verdadeiramente, meus amigos, nunca houve um ministério com mais demonstrações do Espírito Santo, manifestações de poder, do que o ministério de fita, o ministério do profeta. Amém. É como uma oração em massa, com 30 mil pessoas, e ele ainda está fazendo isso. Nos Estados Unidos, na África, em todo o mundo,
ainda hoje, e é como, uau, obrigado, Senhor. Essa palavra é viva e há cada vez mais evidências surgindo. É Hebreus 13:8. Amém. Sim, Senhor, é verdade. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Maravilhoso. Bom, está acontecendo exatamente como ele disse. Você não consegue visitar todas as nações. Você pode enviar fitas para elas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Bom, antes de encerrarmos, precisamos finalizar aqui. Embora esta informação tenha sido publicada no brana.org, gostaríamos de lembrar a todos que o catálogo online em nossos sites ficou offline na última segunda-feira, 9 de fevereiro, enquanto implementávamos novas atualizações e melhorias. A atualização deve levar cerca de 4 semanas. Durante esse período, os pedidos não estarão disponíveis e isso também afetará os pedidos feitos por telefone, correio e pela internet. Agradecemos pela paciência e compreensão enquanto trabalhamos nisso e estamos ansiosos para compartilhar o catálogo aprimorado com a noiva em breve. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações, como sempre, no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Bom, como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. E até lá, que Deus os abençoe e shalom. Shalom.